polêmica do dia, MyoBrace para DTM. Semana passada, eu atendi uma paciente que depois de apenas um mês usando MyoBrace para dormir, os estalos dela cessaram completamente. E é um caso muito interessante porque ela veio de uma cirurgia ortognática de classe 3 e muito preocupada com esses estalos que apareceram depois da cirurgia ortognática. É óbvio que na consulta eu perguntei para ela se em algum momento, durante a ortodontia fixa dela, durante ou depois a cirurgia, o acompanhamento com o profissional que fez cirurgia, se houve alguma preocupação em relação às suas disfunções que levaram à maloclusão dela. Disfunções claramente presentes, principalmente para quem estuda odontologia miofuncional. Então, quando ela me trouxe esse resultado, eu falei, poxa, é um resultado tão bacana para compartilhar na internet, aqui no Instagram, no YouTube, em qualquer lugar, mas é apenas o relato da paciente e o que eu observo clinicamente. Então, ela veio com estalo, um mês de MyoBrace, zerou o estalo dela. Isso porque eu nem havia começado os exercícios. A gente começou os exercícios na segunda consulta, depois de um mês de tratamento. Mas eu pensei muito se eu compartilharia ou não, se eu abriria esse vídeo, se eu falaria sobre essa polêmica que é o uso do MyoBrace para DTM, e decidi compartilhar porque é um tratamento que traz tanto benefício para quem tem DTM, que não pode mais ficar escondido por trás de profissionais que têm medo de se expor falando sobre esse tipo de tratamento. Por quê? Ele traz ele abala um pouco o nosso conhecimento de faculdade. E ele traz muitas questões que vão bater de frente com muito conhecimento estabelecido há muitos anos na odontologia no geral. Doutora Ana Paula, qual aparelho usei? Nessa paciente, eu acho que foi o A1, deixa eu só confirmar aqui. O A1, foi o A1 que eu usei, tá bom? Eu compartilho direitinho as informações, mas como você já fez o avançado, obviamente eu recomendei o A1 por conta de uma contração excessiva de mentoniano, que é uma das principais disfunções que levam à DTM, as dores que o nosso paciente tem. Eu vou contar um pouquinho, num geral, sobre essa polêmica, depois eu vou entrar especificamente no caso dessa paciente. Então, por ser um tratamento que causa muita desconfiança, principalmente nós profissionais, quando a gente se depara com uma técnica, um protocolo que usa aparelhos pré-fabricados, em primeiro lugar, é a primeira polêmica. Em segundo lugar, de uma maleabilidade, um aparelho que não é rígido como uma placa de acrílico. E aí eu entro com o primeiro conceito, o conceito de que o tratamento proposto pela odontologia miofuncional para tratar DTM é tratar as disfunções que causaram aquela DTM, ou melhor, as disfunções que estão presentes no nosso paciente com aquela DTM. E não raras exceções, esse paciente que tem DTM também tem uma maloclusão associada ou já teve, como no caso essa paciente que eu tô comentando com vocês. E ela veio de um pós-cirúrgico, então é algo mais grave ainda, algo que a gente deveria, nós como profissionais que estamos cuidando dessa paciente, antes de uma cirurgia, a gente deveria prestar atenção em todos os detalhes, todos os aspectos da vida dela, da saúde dela como um todo. Principalmente a respiração, que é a nossa função vital. Então, uma paciente respiradora bucal, que tem uma contração excessiva de mentoniano, que não tem selamento labial, que não dorme bem, não respira bem, que já está com dores, como que, para mim é inadmissível hoje um profissional apenas fazer a cirurgia, apenas se preocupar com a cirurgia ortognática, no caso,
E também, antes mesmo da cirurgia, o preparo cirúrgico feito por um ortodontista sequer prestar atenção nas disfunções é inadmissível. Gente, eu tô há 11 anos trabalhando com MyoBrace e eu ainda me deparo tanto com paciente como profissionais que ficam encantados em ter acesso a esse conhecimento. Esse conhecimento que deveria ser passado na faculdade, no primeiro ano da faculdade, sabe? No primeiro, eu diria até que no segundo, porque no primeiro são matérias muito básicas, né? Anatomia, fisiologia, enfim. Mas me deixou uma coisa que eu queria entrar dentro da polêmica, é que faz já 1 ano e meio eu fui convidada para estar num congresso fechado para poucos profissionais sobre DTM. E para minha surpresa, eu fiquei sabendo lá que eu fui convidada não para que eu levasse apenas o conhecimento, mas eles já estavam preparados para me metralhar. Primeiro com a questão dizendo que eles primeiro que achavam que eu era uma vendedora de aparelhos. E quando eu percebi, eu comecei a minha aula dizendo: eu não tenho nenhum vínculo comercial com a MyoBrace. Eu não ganho nada falando sobre MyoBrace, a não ser o meu pagamento da minha aula, só isso. E nem quero ganhar por venda de aparelhos, por alunos, porque eu quero ter a liberdade de poder falar quando eu quiser e o que eu quiser sobre a minha experiência clínica. E nesse congresso, o professor falou assim: para mim é inadmissível vocês que usam MyoBrace, dizerem que MyoBrace trata DTM, uma vez que não é possível recapturar disco simplesmente com o uso de um aparelho pré-fabricado e de um material maleável como silicone ou poliuretano. E aí me veio essa ânsia, essa vontade de falar sobre o tratamento dessa paciente em especial, mas eu tenho muito, diariamente eu recebo pacientes aqui que começam o tratamento com estalos, demonstrando, ou mesmo com trismo, com limitações de abertura de boca, ou seja, demonstrando uma anteriorização de disco sem recaptura na articulação temporomandibular, ou até mesmo os estalos demonstrando que existe uma tentativa de recaptura e um escape desse disco articular durante a abertura e fechamento da boca, ou até mesmo durante a mastigação. Mas, se eu tratando as disfunções respiratórias e principalmente musculares, colocando esse paciente numa postura mandibular, onde há uma descompressão da articulação, e com isso, devido ao relaxamento dessa musculatura, uma possível recaptura de disco, como que eu posso dizer que MyoBrace e a odontologia miofuncional, junto com o protocolo, não é capaz de tratar uma DTM? Eu vejo isso diariamente aqui no consultório. Infelizmente, tem muitos profissionais, inclusive professores reconhecidos, que em congresso debocham do nosso tratamento, debocham da MyoBrace, do sistema, do nosso protocolo. Eu vejo isso desde que eu conheci MyoBrace. Mas, infelizmente, eles não se dão o trabalho sequer de entender um pouco mais. Porque é tão simples, é uma coisa que eu consigo explicar para qualquer criança aqui no consultório. O fundamento da odontologia miofuncional é fisiológico, é muito simples quando a gente fala: olha, esse aparelho tem essa característica porque ele vai agir favorecendo tal aspecto, você tem essa característica por conta daquilo, todas as peças do quebra-cabeça se encaixam. E quando a criança, o adolescente, o adulto, aqui falando com pessoas que não são da área, eles entendem de uma maneira tão fácil. E aí agora falando de profissionais da área, quando eu estou em congressos, palestrando, ou quando eu me encontro com colegas que se interessam por esse assunto, é uma breve explicação de 5 minutos, sabe? Eu costumo brincar que eu consigo falar de odontologia miofuncional em 5 minutos, 1h30 ou 3 dias, como é o curso avançado. E muitas vezes a gente sai do curso avançado e tem muito mais coisas que eu gostaria de compartilhar, porém
muito conhecimento de uma vez, o profissional precisa sedimentar tudo aquilo, praticar, para daí então eu conseguir falar de algo mais profundo, porque ele já vai ter uma experiência e vai ser muito mais fácil de assimilar. Mas voltando, uma conversa de 5 minutos eu consigo explicar o que é odontologia miofuncional, por que o sistema MyoBrace funciona tão bem e por que todo profissional da odontologia miofuncional tem que ter esse conhecimento. Independente se ele vai pôr na prática ou não, ele precisa ter esse conhecimento, porque ele vai diagnosticar e aí ele vai encaminhar para um colega que vai tratar aquela parte. Então, mas Patrícia, eu só trabalho com cirurgia, eu só trabalho com estética, não tem problema. Você identificou, encaminha para quem vai poder tratar esse paciente. Porque muitas vezes o seu próprio trabalho não vai ter uma durabilidade, não vai ter estabilidade, não vai ter uma... Oi, Guto, tudo bem? Não vai ter uma preservação, sabe? É para preservar o seu próprio trabalho, independente se você vai praticar ou não a odontologia miofuncional. Então, eu quis abrir esse vídeo primeiro por conta desse caso maravilhoso e eu já digo, sabe? É uma coisa corriqueira no meu consultório. O paciente entra com estalos, com limitação de abertura, com 1 mês. Eu faço a medida da limitação de abertura, já aumentou. Os estalos vão embora, na grande maioria dos casos. Tem casos que não vai, porque depende muito da deformidade que esse paciente chega para mim. Em questão anatômica, deformidade que pode acontecer aqui na própria cabeça do côndilo, na fossa, no próprio disco articular. Então, assim, não tem como eu garantir de que não haverá mais estalos ou limitação de abertura, mas o que eu vou garantir é que se o paciente fizer o uso do MyoBrace como no protocolo, fizer os exercícios que vão corrigir pelo menos essas 2 disfunções que eu diagnostiquei, tudo que essas 2 disfunções trazem ou poderiam trazer de problema para ele, não vai mais acontecer. Isso sim a gente consegue garantir. A maravilha é que tratando isso, a gente vê correção de DTM, alívio de dores de cabeça, de dores articulares, um sono melhor, uma melhora na qualidade de vida, melhora no ronco, na apneia, enfim, em todos os problemas que as disfunções respiratórias e musculares trazem. Então, resumindo, o que as disfunções respiratórias e musculares podem causar no nosso paciente e ninguém ensinou pra gente na faculdade? Más oclusões, problemas de crescimento e desenvolvimento maxilomandibular, disfunções temporomandibulares, bruxismo e apertamento, que é o bruxismo cêntrico e o excêntrico, e ronco e apneia. Só que ninguém ensinou isso pra gente na faculdade. Só que agora, quem tá ouvindo, quem teve a oportunidade de aprender, não tem mais como desver isso no nosso paciente. Não tem mais como a gente encarar um paciente que tem algum desses problemas e deixar de lado, sabe? Você viu, olha, Patrícia, eu não trato, mas eu vi um paciente com uma oclusão. Eu só sei colocar um aparelho fixo, um alinhador. Mas você pode me ajudar a indicar um profissional na minha cidade que faz o tratamento das disfunções? Ou posso fazer um curso com você? Gente, o CIOSP tá aí, vai ter aulas gratuitas. São 4 dias de aulas gratuitas dentro do stand da MyoBrace. Quem tiver oportunidade, na grade científica, a minha palestra vai ser só sobre DTM. Então, tem muito conhecimento disponível de maneira gratuita pra gente. E quem se interessar, depois faz um curso pago, básico, avançado, enfim. Mas não tem mais como admitir um profissional que veja os seus pacientes com esses problemas de DTM, má oclusão, distúrbios respiratórios do sono e não trate mais, nem indique para um profissional que trate as disfunções, tá bom? Então, é um pouco pesado para uma segunda-feira, mas eu não tinha como deixar de fazer esse comentário, deixar de comentar sobre o congresso que eu participei, como as pessoas acabam agredindo a gente por conta de não ter conhecimento sobre a odontologia miofuncional. E quando eu falo agredindo, são nossos próprios colegas dentro da odontologia, tá? Eu tô indo aí para mais um congresso, muito honrada por ter sido convidada mais uma vez,
mas me preparando bastante, porque a gente, preparando, eu digo nem de conhecimento, mas preparando para que eu consiga passar para esses profissionais que encaram a gente como, muitas vezes até charlatões. Eu ouvi uma expressão no congresso do SPO de ortodontia, que foi lá no congresso de ortodontia, eu acabo levando só, muito mais, né, eu foco muito mais no conhecimento da relação entre as disfunções e as más oclusões. E mais uma polêmica, um professor muito conhecido, muito renomado na ortodontia, estava em outro stand palestrando e dizendo que é dessa forma assim, vários alunos vieram me contar, mas uma delas, que foi uma amiga minha, falou assim: Patrícia, ele disse dessa forma: imagine que tem uma professora aqui no congresso dizendo que existe um aparelho pré-fabricado, que o paciente usa só 1 hora acordado e a noite inteira enquanto dorme, e isso já vai corrigir a má oclusão do seu paciente. Olha que absurdo! Isso só pode ser bruxaria, a gente deveria fazer uma inquisição. Então, eu continuo admirando ele como o profissional que me trouxe muito conhecimento de ortodontia, mas pessoalmente eu só consigo olhar e ver que ele não se deu a oportunidade de conhecer mais a odontologia miofuncional e acabou se expondo de uma maneira, ao meu ver, negativa, sem se dar o trabalho de entender um pouquinho mais. Então, isso acontece com muita frequência em todos os congressos, tem um olhar de deboche, mas eu só consigo ver que são profissionais que poderiam deixar de se expor de uma maneira tão negativa, apenas estudar ou chamar no canto, sabe? Olha, Patrícia, eu não concordo com isso, me explica um pouco mais. Eu vou ter um prazer de compartilhar o meu conhecimento, e o que eu não souber responder, eu vou estudar, e quem me conhece sabe que eu estudo muito. E também não tenho problema nenhum em dizer não sei te responder essa questão, eu vou buscar mais informação, né? Então, deixa eu só ler mais um pouquinho de comentário antes de fechar essa live/desabafo. Adriana, sim, difícil transformar essas cabeças antigas. Passo isso todo dia, falam que MyoBrace não funciona porque é de silicone. Mas eles acabam comparando o aparelho da MyoBrace com placas, né, de silicone que realmente não tem nada a ver e realmente não funcionam, é até pior. Amo a odontologia miofuncional, você me ensina bastante, gratidão. Cabeça quadrada, sim, é isso, gente. Eu quero também preparar vocês para esse tipo de agressão que a gente sofre e ao mesmo tempo preparar para vocês se surpreenderem diariamente com os resultados que o sistema MyoBrace dentro da odontologia miofuncional traz pra gente, tá bom? Então, compartilhem suas dúvidas, coisas semelhantes aqui debaixo desse vídeo, que vai ser um prazer para mim ler e também para outros profissionais corresponderem com vocês, tá bom? Uma ótima semana para todo mundo. Tô correndo atrás também das minhas aulas, que vai ser aqui no CIOSP. Quem puder vir para São Paulo, vem mesmo, passa aqui lá no stand da MyoBrace, que eu vou ter o maior prazer de conhecer vocês pessoalmente ou até mesmo reencontrá-los, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.